Quais são os segredos por trás do sucesso? Será que os atributos de uma marca podem influenciar nas estratégias? Vamos descobrir agora nesse episódio do podcast Marrocos. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mahogany. E nesse episódio nós vamos falar sobre atributos da marca. Ou melhor, como os atributos da marca influenciam no sucesso das estratégias organizacionais. E para isso eu trouxe dois convidados que têm muito know-how, que vai falar com a gente, dar uma aula aqui de missão, visão, valores e de atributos de marca. Eu quero começar com o Boing se apresentando e na sequência a Valéria. Obrigado, Priscila. Imagina. Prazer estar aqui com vocês, um prazer estar na Mahogany e passar a ser Mahogany, né? Eu tenho aí 35 anos já de... Apesar que não parece, eu sei disso, né? Já ia falar, não parece. Mas 35 anos já de experiência. Iniciei na área comercial, numa empresa pequena, Nestlé, como promotor de vendas, vendedor, supervisor, sempre na área comercial. E passei por outras empresas nacionais, até me tornar presidente de uma importadora de frutas em Curitiba, onde fiquei durante 8 anos. Andei um pouco por outras empresas de limpeza e muito feliz agora em receber o convite do Jaime para fazer esse projeto de profissionalização e transição para uma empresa ainda melhor do que ela já é hoje. Excelente. E você, Valéria? Eu já te conheço, mas pessoal, não se apresenta pra gente. Bom, muito obrigada. É um prazer estar aqui também conversando com vocês. Enfim, eu venho da indústria também de perfumaria, da indústria de cosméticos. Comecei assim como Boing alguns anos atrás, eu dizer, de uns 35 também, então somos quase que conterrâneos nesse sentido. Eu iniciei minha carreira em marketing na Unilever. E logo em seguida eu fui para a perfumaria, para a indústria da perfumaria. Tive o privilégio de poder trabalhar em países como a França e como a Inglaterra nessa indústria. E depois voltei para o Brasil, continuei na perfumaria. Também tive uma passagem aí de 3 anos pela Natura, onde eu fui responsável por criar o núcleo olfativo. E aí fui para o outro lado da indústria trabalhar com design, mas também sempre na área de perfume, na área de luxo, que é uma área que eu gosto muito, né? E desde 2019 que eu estou fazendo projetos de consultoria, que eu estou junto com a Mahogany aqui nessa aventura muito gostosa de desenhar o brand book da marca, de poder trabalhar nos atributos, de poder desenvolver um pouco essa personalidade maravilhosa da marca, tá? Excelente. No mundo de hoje é muito falado sobre missão, visão, valores, propósito, mas hoje a gente vai falar além disso, a gente vai falar sobre atributos da marca, né? E para deixar todo mundo na mesma página, eu queria que vocês explicassem aí o que são esses atributos da marca e como que a gente pode usar, como que eles são identificados facilmente. Entendi. Eu tentei, acho que assim, e fiquei pensando um pouquinho nessa... Como falar com todo mundo e que todo mundo entenda sobre isso, né? Missão, visão e valores, todo mundo já está meio que acostumado, né? Todas as empresas já trazem isso de longa data. Agora, falar de propósito, falar de atributos é um pouco mais recente, né? Que as empresas buscam um pouco mais falar sobre isso. E aí me vem à cabeça, assim, Mahogany, claro, né? E Mahogany, se você simplesmente traduzir, é mogno. Sim. Né? O que retrata um pouco na árvore, na madeira. Mas nós vendemos madeira? Não vendemos madeira. Né? Exato. E como um exemplo aí também assim, de grande repercussão que a gente tem no mundo, quando você fala Apple, você diz Apple é maçã. Mas ele vende maçã? É isso, né? É isso que ele comercializa? E não é. Então, o quanto os atributos e o quanto o propósito de uma empresa te leva e te remete a outras coisas. Porque a hora que você escuta Apple, por exemplo, ele te remete à tecnologia, à inovação, né? A produtos de conectividade e não a maçã. Verdade. A maçã passa a ser somente um símbolo, assim como a Mahogany tem o seu símbolo, mas nós não vendemos madeira. Nós vendemos e estamos inseridos no mercado de beleza,
no mercado e com muita intensidade, que eu acho que é isso que a Mahogany vem fazendo desde sempre. Então, como os atributos de uma marca e você estudar sobre isso, como que você quer vender realmente a tua marca e como você quer ser reconhecido, ela muitas vezes independe da tradução pura e simples do que ela traz, mas sim os atributos eu acho que trazem muito do que você quer ser. Verdade. E você, Valéria? Olha, atributo para mim é uma coisa muito interessante porque é a personalidade da marca, né? É como a marca se expressa, é como ela quer ser vista, é como ela quer ser lembrada, na verdade. Então, os atributos são assim aquele conjunto de características de uma marca que fazem com que ela seja percebida dessa maneira. Então, assim, como eu sou, como é a minha personalidade, é a mesma coisa com a Mahogany, né? Então, é muito interessante quando o Boeing fala da questão da Apple, né? Que a primeira coisa que tem é tecnologia, é isso. É exatamente isso. É como as pessoas veem e se identificam com isso, né? Então você cria uma comunidade muito através desses atributos da marca. Então o consumidor vai se identificar com aquilo, né? Então, por exemplo, a Mahogany tem a exuberância, a intensidade, né? A questão contemporânea e as pessoas vão se identificar. Eu pertenço a isso. Isso faz parte também do meu jeito de ser, né? Então é muito esse mecanismo de identificação com o consumidor. Eu já ia perguntar como que esses atributos, eles afetam diretamente na decisão do consumidor pela marca? Eles são muito importantes, na verdade, né? Porque eles trazem exatamente essa identificação. Então, se eu falo assim, olha, a Mahogany é uma marca que faz... Tudo que ela faz, ela mostra intensidade. Então, por exemplo, na fragrância, ela vai mostrar a intensidade, a exuberância nas cores, né? Na forma, na embalagem, que é exuberante, tudo isso. Então, o consumidor vai se identificar com aquilo. Eu pertenço a esse universo. Quando a gente fala assim, um dos atributos da marca é fazer sonhar. Então, assim, eu quero ou dar um presente, ou ter na minha casa por exemplo, um super difusor, aquele maravilhoso que é um objeto de decoração. Sim. Então, assim, é um momento especial. Ou eu vou, sei lá, num produto que vai explorar alguma coisa de algum país diferente. Então, tudo isso eu vou me identificar e eu vou querer pertencer a esse universo, né? Legal, E no contexto comercial de marketing que você vem da sua carreira, como que esses atributos, eles impactam diretamente nas estratégias, tanto comerciais quanto de marketing? Então, pensando um pouquinho no que a Valéria estava falando, né, o quanto isso é importante desde o desenvolvimento do produto. Quer dizer, desde que começa, se você não tiver inserido com tudo isso, com todos os atributos, com a intensidade, a exuberância, com o que isso vai retratar, seja ele para casa, seja ele para o corpo, o quanto isso tem que retratar realmente aquilo que você pensa para a tua marca. Eu li, e agora lendo um pouco mais sobre a Mahogany e internos, né, declarações de consumidores e tudo mais, e muitos citam, eu tenho sabonete líquido da Mahogany no meu banheiro porque ele deixa aquele cheiro intenso, aquela fragrância. Quando vem alguém na minha casa, pergunta, da onde está vindo isso? E é do sabonete, ou né, de um aromatizador, ou da onde vem? E isso retrata muito o quanto aquele consumidor quer que os demais também percebam o quanto a Mahogany é intensa, ou o quanto ela é intensa, e retrata um pouco dessa personalidade. Né? Excelente. Sem os atributos é um pouquinho mais difícil fazer uma estratégia assertiva, né? Assim, você pensando desde o começo, acho que é mais fácil você acertar, porque se você não pensa isso desde o início, e eu sempre uso isso, que lançar um produto é igual um bebê, é igual uma criança, né? Ela tem um período em que realmente ela é de gestação, onde você está pensando, você está sonhando, tudo é um sonho. A hora que nasce, ele começa a criar vida própria. E quando ele cria a vida própria, você ainda vai ter que pegar na mão dele, vai ter que trocar no começo, vai ter que ajustar, vai ter que ensinar. Então, tudo isso que a gente está falando de atributos faz parte dessa vida de um produto quando ele nasce. E se você não cuidar disso, ele não vai ter sucesso. Exato. Aí não vai ter marketing que corrige, não vai ter equipe de vendas que corrige. Então, eu acho que todo esse embrião tem que começar baseado em todos os atributos que a marca tem. Excelente. Falando de marca, o Brand Book da Mahogany foi uma grande virada, né, Valéria? Uhum. E eu queria entender como que foi esse processo, como que foi também definir os atributos e, assim, revitalizar a marca, né? Porque é uma marca já que
está muitos anos no mercado e você ajudou nesse processo de revitalização para deixar mais moderno, atingir mais consumidores e expandir aí a visão. Como que foi tudo isso? Olha, acho que foi um processo muito bonito. Primeira coisa que eu diria que foi um processo muito legal, porque foi um mergulho no DNA da marca. Então foi um processo onde eu trabalhei muito próximo do Jaime e do Brian, onde nós fizemos vários workshops, vários encontros, e o objetivo era realmente mergulhar de onde vem tudo isso. Então, quando a gente fala dos atributos, os atributos, eles representam muito a essência da Mahogany. Então, se você for ver, quando a gente fala do aspecto contemporâneo, por exemplo, o que é contemporâneo? É uma marca que está sempre muito atenta às mudanças do mundo, e ela está trazendo aquilo que é universalmente aceito como belo, como sofisticado. Se você for olhar, a Mahogany, desde o primeiro produto que ela lançou, foi a primeira marca que trouxe um sabonete líquido para o Brasil, do tamanho que ela trouxe. Então, ela está sempre trazendo novidades, ela está sempre buscando isso, né? Então, quando a gente foi definir os atributos e trabalhar no brand book da marca, foi um trabalho muito profundo de mergulhar para poder fazer o quê? Para poder aflorar o que a marca tem de melhor. Então, quando a gente fala de revitalização, existiu também um cuidado muito grande de não ter uma mudança, não é uma transformação da marca, e sim uma evolução da marca para que ela possa expressar de uma forma mais precisa o que ela veio a ser nesse mundo, né? Então, qual que é o propósito dela? Qual que é a razão de ser dela? Então, a gente começou por isso, né? Começa pelo propósito, depois você vai na missão, nos valores, né? Aí entra nos atributos, que é exatamente essa personalidade. A gente passou por um processo muito legal de conversar com os lovers da marca, né? Então, isso que você acabou de falar foi assim, tive o prazer de pessoalmente entrevistar, assim, várias consumidoras em uma entrevista mais profunda, e você percebe realmente esse envolvimento que existe. Então, foi um processo muito rico e que ele tem agora um desdobramento gigantesco, né? Que vai em várias frentes, em vários pontos de contato da marca com o consumidor, né? Seja ele na refação da loja, seja ele na comunicação, nos novos produtos que são lançados, mas sempre reforçando esses valores e reforçando essa essência e o DNA da marca, né? Excelente. E falando mais de credibilidade dos atributos, não é porque a gente vai, como a Valéria disse, tem toda uma pesquisa, um investimento de tempo, desenvolve. Mas se a gente não gerar credibilidade com os clientes, não vale de nada, né? Então eu quero perguntar para o Boeing como que as empresas podem garantir que os atributos da marca sejam constantemente refletidos nas suas estratégias e na comunicação com o cliente. Acho que tudo parte de um processo interno, né? Porque você tem que treinar as pessoas, todo mundo tem que saber com o que você trabalha, os atributos da tua marca, o propósito. Se todo mundo estiver engajado e sabendo realmente aonde você quer chegar, é muito mais fácil que o consumidor entenda isso. Nós temos uma cadeia hoje de mais de 1.000 colaboradores, entre colaboradores próprios e colaboradores terceiros. São 200 lojas, né? Verdade. Cada loja, no mínimo, são 4 funcionários que a gente tem. Então, e fora outros, né? Se todos estiverem falando a mesma língua, a chance de que tudo aquilo que você pensou desde a gestação aconteça é muito forte. Para isso, acho que podcast, treinamento, que você participa bastante conosco também, eu acho que isso é fundamental para que realmente o consumidor tenha essa percepção da Mahogany, de tudo isso que a gente falou dos seus atributos, né? Quais são os riscos, assim, você falou da importância, mas quais são os riscos da inconsistência da comunicação da marca em relação aos atributos? Eu acho que o maior risco é não vender. Nós estamos aqui para comercializar. No final, a Mahogany, ela está aqui, ela tem o propósito dela de trabalhar, mas no final tudo acaba tendo um resultado em vendas daquele produto. E o sucesso, ele é medido se o produto deu certo e se ele não deu certo. Então, acho que o risco que a gente tem é quando toda essa cadeia que a gente está pensando, desde o atributo, gestação, maturidade, acompanhamento, se em algum momento ele falha, o sucesso daquele produto ou até da marca corre risco. Verdade. Porque o consumidor passa talvez a não voltar, a não entender que aquilo está alinhado com os atributos ou o propósito da empresa. Isso é importantíssimo, que a gente consiga realmente acompanhar tudo aquilo que está acontecendo e corrigir rota rapidamente para que isso realmente aconteça da melhor forma possível. Excelente, porque senão depois passa muito tempo e não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Valéria, tem 2 tipos de atributos, né?
os atributos racionais e os atributos emocionais, que aí está mais ligado às promessas. Isso. Quais são as diferenças entre eles e como que a gente consegue identificar? Então, nos atributos a gente está falando realmente da personalidade, né? Então é a maneira como eu me expresso, que nem eu falei, a maneira como eu me apresento ao mundo e como eu quero ser lembrada. E aí, eles podem ser racionais ou emocionais. Quando ele falou, por exemplo, de uma Apple, tem muita coisa emocional, mas tem uma eficácia ali muito importante, Sim. né? Agora, a gente falando um pouco do emocional e do racional, eu iria um pouquinho mais para as promessas da marca, né? Então, assim, a marca, ela tem 3 tipos de promessa, né? Uma promessa emocional, uma promessa funcional e uma promessa social, né? Então, dentro da promessa racional, funcional, a Mahogany tem uma questão de qualidade muito importante. Então, Sim. a qualidade está nas fragrâncias, que tem o quê? Uma alta durabilidade, que tem uma expansão muito boa, que tem tudo isso, né? Ela tem também nas embalagens, na busca da embalagem, no material. Então, isso é realmente uma promessa funcional que ela dá. Eu vou dar produtos que são eficazes, que funcionam e que estão dentro de uma qualidade, né, muito importante. E depois você tem as emocionais, né? Então eu vou fazer sonhar, eu vou projetar, né? Então tudo isso que o atributo, que a maneira de ser da marca também, por isso que ela reforça muito isso, como ela vai se expressar nisso. E depois também tem a social, ou seja, o que eu vou trazer para o mundo socialmente. Existe uma promessa social? Sim, né? Então assim, tem várias ações que a Mahogany faz de forma social que também reforçam esses atributos da marca. Excelente. A gente sabe que os atributos emocionais, eles tendem a conectar mais fácil com o consumidor, né? Por que você acha que isso acontece? Como que é a conexão desse atributo emocional com o consumidor? As pessoas, elas se relacionam através do coração. A gente sente o tempo inteiro. A gente sente o tempo inteiro, na verdade, né? E se a gente for pensar a expressão, assim como uma expressão da marca, é a ligação entre o que está no coração e o que está na cabeça, né? Então, as pessoas se identificam com aquilo que elas sentem. Então, a primeira identificação, ela é pelo sentimento. Por isso que quando você trabalha bem toda essa questão emocional, você vai puxar o consumidor pela emoção. E depois você vai fidelizar muitas vezes pela razão, tá? Então, assim, você busca a emoção traz uma identificação, uma empatia, vamos dizer assim, e depois você vai trazer as coisas que reforçam aquilo de uma maneira racional. Então, a minha escolha, ela foi feita emocionalmente, mas ela foi solidificada de uma forma racional. Racional, né? E qual que é o papel, no contexto organizacional, qual que é o papel da liderança na propagação desses atributos? No dia a dia, né? Fundamental, né? Então a liderança, ela vai dar o rumo, né? Ela vai dar a direção, na verdade. Então ela vai representar todos os valores da marca, ela vai representar, ela vai influenciar dentro da cultura de uma empresa, dentro da governança de tudo isso, como que vai ser, todo mundo vai trabalhar no mesmo sentido, né? Vamos colocar o barco na mesma direção, todos indo na mesma direção. Então ela vai garantir que todos os pontos de contato com o consumidor e com os diferentes stakeholders, eles estejam alinhados, para a gente não ter uma coisa que seja, né, meio dissonante. E isso, só complementando um pouquinho, né, acho que eu falei um pouco antes também sobre isso, o quanto isso é importante, porque isso caminha todo mundo junto. Todo mundo junto. E todo mundo junto com emoção, fica melhor ainda, porque todo mundo vai para o mesmo lado, com o mesmo sentimento, com o mesmo espírito, de que tudo vai dar certo. Vai dar o tom, né? A liderança vai dar o tom, na verdade. Bom, e na sua opinião, de que forma que as mudanças culturais e sociais influenciam a relevância e a aceitação de uma marca? Então, sabe que, pensando nisso, hoje existe uma sigla em inglês também, ESG, né? E que fora do Brasil ela até já é muito mais explorada, muito mais pensada e explorada pelas empresas de forma positiva, internamente e externamente. ESG quer dizer você cuidar do meio ambiente, você cuidar do social e você cuidar da governança da tua empresa. Né? Então, se você está alinhado com isso, tudo isso te leva a uma cultura alinhada, o ambiente, quer dizer, se você tem produtos, seja veganos, seja não testado em animais, que você use tudo que você participa na tua cadeia na medida do possível, quando você pode, que não agrida o meio ambiente, que você tenha fornecedores realmente sustentáveis e que te trazem isso agrega valor à marca e ao meio ambiente e ao país e te leva a uma empresa muito mais emocional do que uma empresa muito mais racional.
quando se fala do social, o social começa dentro de casa. Quer dizer, como é que eu sou hoje com os meus colaboradores, como é que eu sou aberto a tudo, né? Como é que eu recebo as pessoas, como é que, seja racial, sexual, qual seja a crença da pessoa, a empresa tem que estar aberta a todos, né? Diversidade, então, né? Ela tem que estar preocupada com a diversidade e estar aberta a tudo e respeitar a tudo isso. E quando fala de governança, é um pouco disso que eu estou começando aqui na Mahogany. Ela já começou isso, já vem pensando nisso, mas com todo um processo agora, realmente, de conselho consultivo, de ter um direcionamento, de ter planejamento, tudo isso faz com que a empresa não é o Boeing, a empresa não é o Jaime, não é o Brian, não é a Valéria, não é a Priscila. A empresa, ela tem que funcionar independente das pessoas. As pessoas fazem a diferença. Mas um dia, amanhã eu posso não estar aqui, você, Valéria, Brian, e a empresa tem que seguir. Esse é o legado que a gente deixa, de que Mahogany é uma empresa que vai estar aqui por muitos anos, já está há 30, e que ela siga por mais 30, por mais 60, assim como muitas empresas. Então, eu acho que consolidar a governança do negócio, então acho que quanto mais a gente conseguir trabalhar nesses 3 temas, acho que isso ajuda muito na cultura do negócio. E conectando com o que o Boeing falou, Valéria, quais são os desafios e oportunidades que nós temos para manter a coesão da marca nos diferentes canais de comunicação? Ou seja, como esses atributos podem ser conscientemente transmitidos nos diversos ambientes? Perfeito. Eu acho que, pegando um pouco carona no que o Boeing acabou de falar, é muito dentro dessa questão, por exemplo, da governança e da cultura da empresa, né? Então, ela tem que ser transmitida, né? Então, todos têm que estar na mesma página, vamos dizer assim. Então, seja na comunicação, todos os pontos de comunicação com o consumidor ou com os diferentes stakeholders, como eu falei anteriormente. Então, isso para mim é o mais importante. Como é que nós vamos garantir que esses atributos, eles são bem percebidos, né? E como todos os atributos, a missão da empresa, tudo isso é bem percebido e ele é bem traduzido nas diferentes ações, seja no canal direto, como é que nós vamos trabalhar esses atributos e conseguir transmitir isso dessa forma, como é que nós vamos trabalhar no online também, né? Como vai estar na loja. Na loja a gente já fez a refação da loja para trabalhar e para expressar melhor os atributos, para poder trazer, por exemplo, o público masculino de uma forma mais natural para dentro da loja, para que ele possa se identificar lá dentro também, que a gente possa trazer uma experiência de marca mais importante. Então, assim, tudo que é expressão de marca, ela tem que estar indo em todos os diferentes canais, de formas diferentes, né? Exato. Bom, passa muito rápido, né? A gente fica nervoso no começo, depois quando começa a falar, já tá quase acabando. Mas, Boeing, para encerrar, eu queria entender, e acho que a curiosidade de muitas pessoas também, quais são as suas expectativas em relação à sua gestão agora como CEO na Mahogany? O que a gente pode esperar aí? Qual o grande objetivo em relação à profissionalização nos próximos anos? Qual tá a sua visão aí? Conta pra gente aqui. Vamos lá. Mas assim, uma coisa que eu tenho me preocupado muito desde que cheguei a Mahogany não muda porque o Boeing está aqui, né? Ela não muda no seu DNA. O DNA criado pelo Jaime lá atrás é o DNA da empresa. Então acho que isso, e eu já trabalhei numa empresa similar, que também era de dono, e uma preocupação gigante de que o processo de profissionalização é uma coisa, as pessoas talvez vão ser cobradas ou incentivadas a participar de uma forma diferente de como é uma empresa que o dono está muito mais presente. Quando você tem uma empresa profissionalizada, ela passa a ter mais processos, ela passa a ser gerida de um modelo diferente. Então, acho que o primeiro desafio, e o que eu penso para o futuro, é que a gente tem que construir isso agora, numa transição bastante boa, seja com os acionistas, conselheiros e com os funcionários, para que todos entendam que nós estamos evoluindo, né? E buscando sempre o melhor para o nosso negócio. Como fazer isso? Com planejamento, né? Então acho que nós temos uma busca aí de fazer um planejamento agora para os próximos 3 anos, algo que foi contratado até na minha admissão e acordado com
com o Jaime, com todos, para que a gente construa um plano de 3 anos. Qual é a Mahogany que nós, colaboradores Mahogany, queremos para 2027, por exemplo? Como que a gente quer que ela esteja nessa data? No final de 2027 eu quero entregar essa Mahogany, essa muito melhor, muito maior, com desenvolvimento de pessoas e tudo mais. Então acho que isso faz parte do projeto de futuro e faz parte do legado que o acionista quer. Então é isso que ele deseja, que a empresa seja perene, que ela continue e que ela tenha o seu planejamento para que continue aí intensa. Legado, né? Exato. Mahogany intensifica você, não é? Exato. Então, que ela continue intensa como ela sempre foi. Excelente. E Valéria, na sua atuação aí como consultora, o que a gente pode esperar de inovação, de tendência para o futuro da Mahogany? Eu acho que muita inovação, né? Assim, como a gente falou, dentro dos atributos tem a questão contemporânea, está sempre muito atenta ao que acontece ao mundo, né? As novidades, trazer o que é interessante, mas também está atenta ao momento do consumidor, né? Aquilo que a gente fala que é o Zeitgeist, né? Que é o espírito da época. Então, acho que cada vez mais está muito atenta a esse espírito da época, a trazer mais qualidade ainda, a permitir com que o consumidor possa se expressar com muita liberdade, que eu acho que isso é a beleza, uma das grandes forças da Mahogany, né? Não tem, assim, muitas marcas falam, brigar contra o estereótipo. A Mahogany vive isso, né? Porque você pode ser o que você quiser, você pode estar no seu momento um pouco mais perua, você pode estar no momento da sua casa que você quer um aconchego, né? O homem que está no momento do esporte, o que quer que seja. Então, assim, eu sinto que a tendência é as pessoas expressarem cada vez mais aquilo que elas são. Né, da maneira como elas querem ser percebidas na sua unicidade. E a Mahogany, eu acho que abraça cada vez mais isso. Eu não vou dar spoiler aqui dos próximos lançamentos, porque eu acho que não é o objetivo. Não vem uma vozinha do Brian aqui, não! Que não é o objetivo, mas assim, dar a certeza que todos juntos, né, aqui na liderança do Boeing, em todo o trabalho lindo que o Brian faz no marketing, é realmente trazer produtos e trazer propostas que criem experiências gostosas, né? Então, assim, momentos mágicos, experiência, seja no ponto de venda uma coisa diferente, mas é sempre trazer essa experiência. Eu acho que isso é o forte e como a gente consegue ver a Mahogany sendo percebida como aquela marca que abraça o consumidor, permite que ele seja aquilo que ele quer ser naquele momento e que traga uma experiência forte. Excelente. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito enriquecedora. Tenho certeza que quem acompanhou a gente tem várias dicas aí para colocar na sua empresa, para colocar no dia a dia, para praticar no dia a dia. E também a nossa equipe, que ela já é treinada através do podcast, vai entender um pouco melhor como que os nossos atributos impactam diretamente no cliente. E você que está nos acompanhando, eu quero agradecer sua participação, a sua presença. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios desta 4ª temporada. Muito obrigada e tchau, tchau!